Fala galera, nossas dicas para o UERJ estão de volta para esse vestibular do dia 12 de junho, primeiro exame de qualificação para o ingresso aí de 2017. Dicas de Química Orgânica. Galera, esse exemplo 1 é o reconhecimento de funções. É um assuntozinho que eu considero de suma importância e que é bem costumeiro nessas provas da UERJ. Vamos lá então, exemplo aí, eu tenho dois compostos orgânicos e eu peço para que você junto comigo aí vá reconhecer as possíveis funções oxigenadas e funções nitrogenadas presentes nesses dois compostos. Primeiro, nesse composto aqui, eu tenho essa função que é igual a essa função, tudo bem? Eu não tenho duas funções aqui diferentes, pelo contrário, essa função é igual a essa, C dupla O, OH, e aqui eu tenho C dupla O, OH, é a mesma função. E essa outra função aqui é uma funçãozinha nitrogenada. Então eu tenho função oxigenada e função nitrogenada. Repara você que nessas extremidades, tanto nessa extremidade quanto nessa extremidade, eu tenho o grupozinho carboxila. Lembra que C dupla O, OH, aqui C dupla O, OH é o grupo carboxila. Esse grupo carboxila é o grupo de ácido carboxílico. Então aqui, nessa extremidade ou na outra, tanto faz, eu tenho aí então a função ácido carboxílico. Eu tenho a função ácido carboxílico. Foi? E agora aqui, nessa funçãozinha nitrogenada, repara o seguinte. Felipe, eu fiquei na dúvida se é a função nitrogenada amina ou amida. Então vamos lá. Qual é a diferença de uma para outra? Pensa o seguinte. Uma amida é quando eu tenho nitrogênio ligado a carbonila. Vamos relembrar? Olha só. Se eu tiver nitrogênio ligado a carbonila, repara você, nitrogênio ligado a carbonila. Olha lá. Isso aqui é uma carbonila. Se eu tenho nitrogênio ligado a uma carbonila, eu tenho então uma amida. Nesse caso, eu não tenho nitrogênio ligado a carbonila, sim ou não? Eu tenho nitrogênio ligado a hidrogênio e para completar a terceira ligação do nitrogênio, ele está ligado diretamente a carbono. Mas esse carbono, ele não é uma função, ele não apresenta uma função carbonila. Então a conclusão que eu tiro é que aqui, eu tenho então a função amina. Foi, galera? Então tá lá, nesse primeiro exemplo eu tenho a função ácido carboxílico, nas extremidades a presença da carboxila, e tenho aqui a amina. Vou apagar aqui, a minha bagunça. Espera aí, pegar um apagador aqui. Vou apagar aqui a minha bagunça. Foi. Vamos então ver para o segundo aqui agora. Nesse segundo, repara você o seguinte, olha só, de novo, aqui de novo eu tenho a presença da carboxila. Às vezes, a carboxila, ela não vem assim. Ela vem dessa forma, COOH, é a mesma coisa. Então, como aqui eu tenho a presença da carboxila, ela identifica o meu ácido carboxílico. Então, aqui é a função ácido carboxílico. Olha para cá. Repara você que eu fiz um comentário em relação às funções nitrogenadas. Esse nitrogênio, ele não estava ligado direto à carbonila, diferente desse nitrogênio, Esse nitrogênio, ele está ligado à carbonila, C dupla O. Nitrogênio ligado à carbonila, então eu tenho a função amida. Então aqui eu tenho a função
função amida. Por enquanto eu tenho função ácido carboxílico, função amida. Olha só, eu tenho essas outras duas funções aqui que são iguais, ó. Esse grupo OH, ele é a mesma função desse outro grupo OH. Bom, quando eu tenho grupo OH ligado a carbono saturado, ou seja, grupo OH ligado a carbonos que só tem ligações simples, não tem ligação dupla, não tem nenhum tipo de insaturação. Nesse caso, então, quando eu tenho grupos OH ligado a carbonos que só tem ligação simples, que função é essa? Função álcool. Não pode esquecer isso. Então, aqui eu tenho a função álcool, tá lá. Então, aqui eu tenho função álcool e aqui eu tenho a mesma função álcool, já que esses dois grupos, né, OH, eles são iguais em relação à função química. Então, galera, ó, fica ligado aí para esse primeiro exame de qualificação da UERJ, essa parte de reconhecimento de funções, principalmente funções nitrogenadas e funções oxigenadas. Prosseguindo, esse exemplo 2, eu quero falar um pouquinho sobre propriedades físicas. Bom, aqui dentro de propriedades físicas, né, eu tenho esses dois hidrocarbonetos. Repara você que eu tenho dois compostos orgânicos onde somente possuem carbono e hidrogênio. Então, eu sei que são dois hidrocarbonetos. Olha só, esse primeiro hidrocarboneto, que eu chamei de hidrocarboneto A, ele apresenta a temperatura de ebulição de 42 graus Celsius, enquanto esse hidrocarboneto B, ele possui uma temperatura de ebulição de 63 graus Celsius. Espera aí, o que vai definir isso, essa propriedade física? Vejamos o seguinte: hidrocarbonetos, tá? Eles possuem o mesmo tipo de força intermolecular. Então, as forças de atração e coesão entre as moléculas são muito importantes em relação a essa determinação, né, do ponto de fusão, temperatura de ebulição, temperatura de fusão. Nesse caso aqui, ele está falando da temperatura de ebulição desses dois hidrocarbonetos. Outra coisa, repara que isso aqui tem uma ligação dupla, é um alceno. E esse também hidrocarboneto é um alceno. E detalhe, esse primeiro alceno tem cadeia ramificada e esse alceno é de cadeia normal. Só para lembrar, como é que eu sei que uma cadeia ramificada é que uma cadeia normal? Quando eu tenho somente carbonos primários e secundários, eu tenho uma cadeia sendo uma cadeia normal. Agora, se eu tiver pelo menos um terciário e ou carbono quaternário, então a minha cadeia passa a ser uma cadeia ramificada. É o que acontece com esse hidrocarboneto A. Esse carbono aqui, ó, ele é um carbono quaternário. Então isso caracteriza essa cadeia como sendo uma cadeia ramificada. Enquanto nesse composto, nesse hidrocarboneto, nesse alceno B, eu somente possuo carbonos primários e secundários. Então, óbvio que a minha cadeia é uma cadeia normal, uma cadeia não ramificada. Agora, como é que eu faço para identificar, nesse caso aqui, a temperatura de ebulição 42 e temperatura de ebulição 63 graus? Como é que é feita essa diferenciação? Primeiro, temos que lembrar o seguinte: qualquer tipo de hidrocarboneto, ele apresenta uma característica apolar. Bom, característica apolar, ela é bem característica mesmo de compostos que possuem forças intermoleculares ou ligações intermoleculares do tipo Van der Waals. Então, esse hidrocarboneto e esse hidrocarboneto, o tipo de força intermolecular que acomete esses compostos orgânicos são forças de Van der Waals. Forças de Van der Waals essa que são forças aparentemente baixas, são forças que possuem magnitudes baixas, de baixas magnitudes.
Então, qual é o fato? Como explicar essa diferença de temperatura de ebulição de 42 graus Celsius e temperatura de ebulição 63 graus Celsius? Temos que avaliar o seguinte. Primeiro, é muito importante quando nós temos avaliações entre hidrocarbonetos, a massa molecular. Por quê? Quando eu tenho a mesma força intermolecular, que no caso aqui as duas, os dois compostos orgânicos são acometidos por Van der Waals, eu tenho que analisar primeiro a massa molecular. Quem tem maior massa molecular, isso interfere na maior magnitude das forças de Van der Waals, ou seja, isso interfere nos maiores pontos de fusão e ebulição, ou seja, é conferido a essa molécula, se ela tem massas moleculares maiores, as forças então elas passam a ter uma magnitude maior, o que explica então, claro, a maior dificuldade, por exemplo, de um composto desse passar para sua forma gasosa. Então vejamos. Se eu ver a fórmula desses dois compostos, vou passar para cá, os dois possuem a fórmula, olha só, vê se você concorda comigo. Está falhando aqui? Ó, C6H12 e esse aqui também, C6H12. Então a fórmula desse alceno é C6H12 e desse aqui também é C6H12. Então, olha só, se eles possuem a mesma fórmula molecular, claro que a massa molecular deles é a mesma. Então, peraí, ambos possuem o mesmo tipo de força intermolecular, que é Van der Waals, e eles possuem também a mesma massa molecular, uma vez que, obviamente, eles possuem o que? A mesma fórmula molecular. Então, fórmula molecular C6H12 e C6H12. Peraí, qual é a última saída? A saída agora é o seguinte, é você avaliar se a cadeia ela é mais linear ou podemos dizer menos ramificada ou uma cadeia mais ramificada. O número de ramificações ela interfere substancialmente nessa questão da temperatura de ebulição desses compostos. Por exemplo, essa cadeia ela é uma cadeia linear e ela é uma cadeia também normal, ela não possui ramificações. Então é como se fosse assim, vou fazer aqui para você ver se você entende melhor. Vamos supor, eu tenho essa cadeia linear, que é esse hidrocarboneto, e esses hidrocarbonetos, as forças de Van der Waals são forças de atração e coesão entre as moléculas. Quanto mais a cadeia for linear e menos ramificada, quanto menor for o número de ramificações, isso aumenta as forças ou aumenta a magnitude das forças de Van der Waals. Se isso aumenta a magnitude de Van der Waals, significa que essas moléculas elas ficam mais presas, elas ficam mais coesas umas com as outras. Obviamente que isso então interfere em um maior, em um aumento dessa temperatura de ebulição. Claro, se as moléculas estão mais coesas, se as moléculas estão mais próximas, então significa que para você separá-las, você precisa de uma maior quantidade de quê? De energia. Então esse é o fato desse alceno apresentar uma temperatura de ebulição maior do que o alceno A. Repara que esse alceno A aqui, olha só, ele possui essa ramificação e essa ramificação. Aqui, é a cadeia principal, podemos dizer. Se essa é a cadeia principal, essas duas aqui são ramificações. A ramificação, de certo modo, ela atrapalha, essas moléculas de se aproximarem. Como a ramificação, então, ela atrapalha essa coesão, o que acontece? As forças de Van der Waals, as magnitudes de Van der Waals, elas acabam sendo menores quando a molécula é linear e menos ramificada. Ou seja, aqui eu não tenho nenhuma ramificação. Então, se eu não tenho nenhuma ramificação, isso facilita a maior coesão entre elas. Então, maior são as magnitudes de Van der Waals.
Por isso que explicam maior temperatura de ebulição. Enquanto aqui é mais ramificada ou possui ramificações. Quando eu tenho ramificações, mais uma vez eu vou repetir, elas acabam por atrapalhar um pouco essa atração e essa coesão entre as moléculas. Então, claro, a magnitude de Van der Waals ela é menor. Se ela é menor, a magnitude de Van der Waals, é mais fácil você separar essas moléculas. Se é mais fácil você separar, não há tanta necessidade de energia. Se não há tanta necessidade de energia, então o fato está explicado de uma menor temperatura de ebulição para que você possa passar essa molécula, para sua forma gasosa. Ficou claro? Bom, essa parte de propriedades físicas eu acho também bastante interessante. E para a gente finalizar essa dica da parte de orgânica, vamos ver um pouquinho aqui de isomeria. Deixa eu passar para cá. Vamos supor que você tenha esse composto aqui, tá? Esse composto orgânico, e ele peça para você determinar o seguinte: qual o número de isômeros opticamente ativos? O número de isômeros ativos. Bom, o número de isômeros opticamente ativos, isômeros opticamente ativos, segue aquela formulazinha 2 elevado a N. 2 elevado a N. Quem é N? Bom, N é exatamente o número de carbonos assimétricos, ou seja, o número de centros quirais que aquela molécula tem. Quando ele fala, pessoal, de isomeria, tá? Especialmente aqui ele está pedindo o número de isômeros opticamente ativos, você tem que saber o seguinte, que a condição básica para que um composto possua esse tipo de isomeria, ou que vai existir esses compostos opticamente ativos e até inativos, é a existência do carbono assimétrico, do carbono quiral ou do centro quiral de uma molécula. Como é que eu identifico essa questão do centro quiral? Como é que eu identifico essa questão do carbono assimétrico? Bom, só para a gente relembrar aqui rapidamente, o carbono, quando ele tem todas as suas ligações simples, todas as ligações, ligação simples, simples. Todas as ligações simples e todos os ligantes X, Y, Z e W. Quando todos os ligantes eles são diferentes entre si, então isso identifica um carbono assimétrico. Repara você que esse composto aqui fica melhor de você visualizar a questão do centro quiral, da existência do carbono assimétrico, uma vez que você faça isso aqui, Esses hidrogênios puxa a ligação para cima. Esse hidrogênio puxa a ligação para cima. Repara o seguinte, olha só, para esse carbono aqui, eu tenho o seguinte. Para esse carbono, eu tenho esse hidrogênio, é um dos ligantes. Repara que ele tem todas as suas ligações simples. Carbono tem todas as suas ligações simples. Esse é um ligante, esse é outro ligante dele, esse é outro ligante dele, e detalhe, toda a outra parte da molécula, toda essa parte é um outro ligante. Então repara que esse ligante é diferente desse ligante, que é diferente desse ligante, que é diferente desse ligante todo. É diferente desse ligante todo. Então esse carbono aqui, ele é considerado um carbono quiral ou um carbono assimétrico. Vou botar um asterisco aqui. Analisando o outro carbono, vamos analisar esse carbono aqui agora. Deixa eu tirar aqui para ficar fácil de você ver. Vamos lá. Esse carbono, repara você o seguinte, para cá, tudo isso aqui é ligante dele. Outro ligante está aqui. Outro ligante está aqui. O outro ligante dele está aqui, Repara você também que esse carbono tem todas as suas ligações simples.
Então, eu tenho carbono do tipo sp3 com todas as ligações simples, né? E todos os seus ligantes são diferentes entre si. Então, eu também identifico esse carbono aqui como sendo carbono assimétrico, ou seja, mais um centro quiral. Então, repara que para esse composto eu tenho 2 carbonos assimétricos. Se eu tenho 2 carbonos assimétricos, eu venho aqui e sei que 2 elevado a 2, então eu tenho um número total de isômeros equivalente a 4, ou seja, número total de isômeros opticamente ativos. O número de isômeros ativos. Se eu quiser saber o número de isômeros inativos, o número de isômeros inativos vai ser a metade. Eu tenho 2 isômeros inativos. Agora, se o total de isômeros é igual a 4, então os 4 isômeros, eles correspondem a 100% do número de isômeros ativos. Concorda comigo? Se eu quiser saber a porcentagem de um dos isômeros ativos, então um dos isômeros ativos, por exemplo, corresponderia a X%. Então, se eu quiser saber a porcentagem de um dos isômeros, significa que um isômero corresponde a 25% do total. O total são 4 isômeros ativos. 4 isômeros, 100%. Um dos isômeros ativos corresponde a X%, que é equivalente a 1/4, ou seja, 25%. Galera, espero que tenha ficado aí claro para vocês e bem interessante essas dicas. Não vá para a prova da UERJ sem saber isso aqui. Beleza? Espero vocês aí nas nossas próximas dicas, sempre na intenção de ajudar e com certeza foco, como diz o Léo de Biologia, força, fé e a gente acredita em vocês mais do que tudo. Nós somos todos multimentes. Um abraço e até a próxima.